Olá, seja muito bem-vindo a mais uma Manancial Talks, na sua 7ª edição. E hoje vamos falar de um tema que já passou por aqui, né? Muitos que participaram dessas últimas 6 edições do Manancial Talks já comentaram sobre o crédito de carbono. Hoje é a vez de esmiuçar o que é isso, como, prevenindo problemas maiores, você pode trazer lucro para a empresa e como é que é feito esse cálculo, o que é exatamente isso, os mercados que existem no mundo e até um pouco ligado à questão da moeda digital, a gente vai trazer um pouco nesse bate-papo. Aqui ao meu lado está a Marcela Gonçalves, que é CEO da Multiledgers, que faz parte aqui do Manancial, uma startup foi incubada aqui no Manancial, e também o Paulo Henrique Reis, que é chefe do Departamento de Meio Ambiente da SEDAI. Olá, bom dia a todos. Prazer começar primeiro com a Marcela. Bom dia a todos. Obrigada mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui na SEDAI, falando um pouco mais, né, da estruturação da tecnologia blockchain para trazer a parte de desenvolvimento de ativos digitais e principalmente agora que, desde o ano de 2022, né, essa pegada com relação a ativos verdes, né, isso tem tomado muito o ambiente do desenvolvimento da tecnologia blockchain, né, e trazendo bastante inovação para o mercado. Paulo Henrique, tudo bem? Bom dia, Lacerda. Bom dia, Marcela, todos e todas os colegas presentes aqui. Bom, primeiramente agradecer, né, a oportunidade de estar falando desse assunto tão importante aqui para todos vocês. Esse assunto a SEDAI vem tratando há algum tempo como relevante, né? A gente tem marcos importantes recentes aqui, como a nossa adesão ao Pacto Global, dentre uma das ações previstas, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, está a ODS 13, que é relativa ao combate às mudanças climáticas. Então, a gente pretende aqui conversar de forma leve e transparente, né, sobre as nossas principais ações relativas a essas ações, né? Vamos começar explicando o que seria o crédito de carbono. Vamos na maneira, digamos assim, macro, e a gente depois vai reduzindo. Quem quer começar explicando? Importante ressaltar, né, que esse assunto, apesar de agora ele estar mais à tona, ele vem sendo abordado desde quando foi criado o painel de mudanças climáticas, em 88. Depois tivemos esse assunto tratado novamente em 92, aqui na Rio 92. Depois tivemos o protocolo de Kyoto, que estabeleceu melhores as diretrizes. Mas um marco talvez recente e importante foi a COP26, que aconteceu em 2021. Né? Essa COP é a reunião das Nações Unidas referentes especificamente às mudanças climáticas, né? Então, lá estabeleceu mecanismos que já, na verdade, já estavam estabelecidos, né, mas eles tiveram um norteamento maior para poder regularizar a questão das transações relativas ao crédito de carbono, que nada mais é que assim, o saldo, né, digamos, entre as emissões de gases de efeito estufa, né, de cada empresa, de cada país, de organizações, e esse saldo de compensação que podem ser realizadas por meio, principalmente, de plantação de florestas, né? Aqui na SEDAI a gente tem o programa Replantando Vida, que exerce um papel muito importante nessa compensação das emissões, né? Porque a forma mais clássica, digamos assim, de poder compensar as emissões de gases de efeito estufa é capturando esse CO2 da atmosfera, que ninguém faz melhor do que as árvores, né? E esse cálculo é feito de uma maneira, obviamente, digital, para todos estarem conectados, né? E aí entra um pouco a sua área, né? O blockchain para validar, para permitir que essas operações aconteçam. Como é que é feito esse mercado virtual para uma coisa que acaba sendo o que a gente vê, né? Que são as florestas, o meio ambiente, e outra parte não, que é a poluição. A gente sente, mas não vê. Como é que o digital entra nessa parte ligada ao ambiental? Assim, a questão é que a tecnologia blockchain, né, ela é uma tecnologia de governança. Então, quando você fala, né, de uma tecnologia de governança, está trazendo toda a parte relacionada a questões de transparência,
né, rastreabilidade e, principalmente, de uma robustez em cima das informações que estão ali, né? Se alguém não sabe, né, tecnologia blockchain, ela é uma tecnologia que ela tem alguns alicerces, né, para que ela exista. Então, você tem uma questão de não criação de duplo gasto, que foi a maior conquista, vamos dizer assim, relacionada à tecnologia da informação, né, já que na internet a gente tem essa questão da gente duplicar gastos, duplicar informações e tal. Na tecnologia blockchain, você não tem isso. Uma informação, quando ela é criada, ela é única. Então, ela consegue te dar uma veracidade maior da entrada daquela informação, né? Se aquela informação entrou, né, a gente tenta garantir aí o melhor informação dos dados que entram. Então, essa é a grande questão para o uso da tecnologia, você garantir a melhor utilização dos dados, e, a partir dali, aquele dado é único, né? E ele vai transitando num fluxo de informação que é aonde a gente consegue, nessa estrutura, fazer com que aquele dado ele ganhe valor. E é aí que entram a criação dos ativos digitais, né? E quando a gente fala na questão desses ativos verdes que já vinham sendo criados e tal, você tem um gasto relacionado a toda a confiabilidade daquele sistema muito grande. E a tecnologia ela ajuda a baratear isso, né, além de permitir que você consiga levar, né, esse tipo de ativo, que hoje ele é muito restrito, né, a alguns ambientes, você consiga levar esse tipo de ativo a outros ambientes, a outros negócios que antes estavam restritos, né? Então, a tecnologia ela entra muito nessa ajuda, né, da disseminação desse novo ativo digital, que é um ativo verde, né? E, junto a isso, ela também permite um rastreio muito maior da informação. E o blockchain também, você acaba tendo a confirmação de que aquele dado ele é real, né? Porque uma vez Exato. alterado, toda a rede sabe e valida, né? Ah, sim. Além disso, tem a questão, como eu falei, né? O dado, quando ele entra, ele é único, então ele pode mudar de dono, mas ele não vai mudar vamos ver, a estrutura do dado que entrou, né? Então, você tem essa correlação de que você realmente é um dado único. Agora, em relação a tendo já esses dados, como é que é feita essa negociação dentro do mercado do crédito de carbono? Por exemplo, a SEDAI aqui, ela consegue negociar com outras instituições, com outros países, com outros mercados? Como é que é feita essa negociação? Primeiramente, é importante entender, né, que a gente precisa passar por alguns passos até chegar no almejado obtenção do crédito de carbono, né, que tem a ver, obviamente, com a possível obtenção de receita. Primeiro, a gente tem que começar por um inventário de gases de efeito estufa, que nada mais é que um estudo de levantamento de todas as emissões geradas por uma organização, por um país, por uma unidade, enfim. A gente faz esse estudo, onde nós mapeamos quais as atividades podem gerar esses gases de efeito estufa, elaboramos um inventário que vai registrar quais os gases nós geramos e quais essas emissões totais, que são todas, para fim de comparação, convertidas no chamado CO2 equivalente, que é o gás carbono equivalente. Então, o metano, que é emitido por algumas atividades, ele é convertido em CO2 equivalente, alguns gases utilizados em ar-condicionado, refrigeradores também são convertidos em carbono equivalente. Então, nós temos esse dado que é o inventário. Para conseguir negociar, né, isso como crédito de carbono, é necessário fazer uma verificação por uma organização independente. Tá? Então, essa organização independente ela vai checar o seu relatório e deixar ele apto a ser emitido o crédito de carbono. Né? Assim, desde que, obviamente, se tem um saldo. Tendo esse saldo comprovado, né, por essa verificação,
esse crédito pode ser negociado no mercado. Hoje, no Brasil, ainda nós não temos um mercado regulado. O que nós temos hoje é o chamado mercado voluntário, em que empresas podem vender esse crédito de carbono entre si, mas aí há uma oscilação muito grande no valor, né? Vai dependendo da qualidade do seu crédito de carbono. Se eu estou implantando, por exemplo, alguma iniciativa que reduz o consumo energético, eu posso estar trocando, por exemplo, um consumo de uma termoelétrica, uma geração que é mais poluente, por uma energia completamente zero carbono, como a fotovoltaica, como a eólica. Então, posso implantar alguns projetos de reflorestamento, né, como citado aqui, que vão trocar um solo de pastagem, por exemplo, degradada, que é um emissor de gás de efeito estufa, e vai converter isso para uma área de floresta que vai deixar de ser emissora em uma curva de tempo para ser sequestradora de CO2. Então, todo esse balanço aí, ele é pensado, estudado, para gerar o crédito de carbono e haver essa negociação hoje no mercado voluntário entre empresas. E há alguma taxação, não taxação, né? Alguma cotação desse crédito? X dólares equivale a Y de crédito, enfim, tem algum valor, digamos assim, geral, ou cada crédito, cada setor específico tem um valor diferente? Tá, hoje, né, no Brasil, não tem esse valor geral. Essa negociação é feita nesse mercado voluntário entre partes. Por exemplo, em Londres, existe um mercado futuro, né, que negocia tonelada de CO2, né, que é basicamente um crédito de carbono equivalente a uma tonelada de CO2. Então, lá fora já está um pouco mais estruturado, já tem esse mercado. E alguns países, né, já estão desenvolvendo um mercado chamado regulado, que aí sim você tem esses valores mais bem estabelecidos. E a importância da empresa participar disso, né? Que, como você disse, é um tema que já vem sendo abordado há anos, mas que agora ganha uma força maior, e a gente vive um processo de mudanças climáticas. Tivemos um fim de semana aí com temperatura recorde aqui no Rio de Janeiro, sensação de 58 graus, frio nos Estados Unidos num momento atípico. Como a empresa que se envolve nesse projeto acaba almejando coisas melhores? Sim, eu entendo que o principal objetivo tem que ser cooperar para que a gente consiga reverter essa questão das mudanças climáticas, né? Os especialistas dizem que hoje, da forma como a gente atua, dificilmente a gente não vai chegar lá na frente com até 2 graus de média a mais, o que tem resultados catastróficos, né? Tem aumento dos níveis dos oceanos, aumento da temperatura geral, que desencadeia uma série de problemas. Então, o principal objetivo é ajudar nesse combate, que talvez seja um dos maiores desafios da nossa geração, né? Agora, como empresa, a gente ajudando aqui, principalmente a SEDAI, a nível estadual, né? A gente consegue cooperar para atender às metas. Existem metas estabelecidas, né? A nível global, existe uma meta de diminuição de 45% até 2030, em comparação ao ano base de 2010, redução de emissões de CO2, e o Brasil foi ainda mais audacioso, né, na COP26, em que colocou como meta a redução de 50% das emissões. Então, aqui a nossa função como empresa, como Estado, como nação, é colaborar para que essas metas todas sejam atingidas e, como consequência, para apoiar nesse processo de transição, tenha-se a geração de crédito de carbono nesse mercado de carbono ainda em construção, digamos assim. Marcelo, como é que vocês atuam em parceria com a SEDAI? Como é que foi a chegada de vocês nesse espaço aqui, o Manancial? Conta um pouco também da história da sua empresa e até chegar a esse ponto hoje que vocês fecharam essa parceria com a SEDAI. Então, a Multiledgers, ela é uma das primeiras empresas brasileiras a tratar sobre infraestrutura de blockchain, né? A gente meio que faz toda a orquestração do ambiente para que você possa implantar aplicações em blockchain, né, dentro das empresas. Né? A gente tinha essa visão de que as empresas teriam, para realmente conseguir ter acesso à tecnologia, elas iam precisar de ajuda,
né, para toda essa parte de orquestração e de montagem desse ambiente. Então, a gente começou inicialmente com uma plataforma que consegue estruturar todo esse ambiente, em vez de a gente, né, tinha a questão antigamente que você levava quase um mês para estruturar um ambiente em blockchain, e a gente, com a plataforma automatizada, fazia isso em 15, 20 minutos. Então, assim, era um ganho de escala muito grande, né? E principalmente relacionado à questão de a empresa realmente focar naquilo que era necessário, que é a questão de você entender o ecossistema, porque blockchain, quando você não fala simplesmente uma aplicação dentro de uma empresa, né? Assim, você tem que ter um ambiente de troca de informação. Isso é super relevante, porque a informação, o foco da tecnologia é uma informação distribuída, né? E, a partir daí, a gente vem evoluindo, como a tecnologia também vem, né? A gente está falando de uma tecnologia emergente, que surgiu aí em 2009. Então, a gente tem muito pouco tempo dessa tecnologia e ela ganhou uma relevância muito grande devido a todos os aspectos relacionados à questão, principalmente, do lado financeiro, que ela consegue trazer, né, uma mudança das estruturas aí, com relação à questão de troca de informação do ambiente financeiro. Então, foi por isso que ela ganhou uma grande relevância, mas se viu que a tecnologia era super importante na construção de outras possibilidades, principalmente voltadas, né, à identidade digital, né, está relacionada à criação de ativos. Você tem a questão, né, da tokenização, você tem a questão de ganhos, né, relacionados a rewards, né, de você ter reembolsos e tal, que ela traz uma transparência muito grande pela própria estrutura inicial. E, a partir daí, a gente vem desenvolvendo. A gente, primeiramente, entrou dentro do ambiente de energia, né, trazendo uma grande novidade para o ambiente de energia, que é a própria geradora, né, o nosso parceiro, conseguir emitir certificados de energia renováveis, né? Isso foi um marco muito grande, porque você não tinha no Brasil, nem na América Latina, uma empresa que emitisse, e a gente conseguiu auxiliar a Furnas a chegar nisso, e, com isso, a gente veio para o desafio manancial na área de crédito de carbono, né, porque a gente entende que a gente tinha também ali um ambiente que a gente poderia propor uma solução, né, e não só para a SEDAI, mas sim para o ecossistema. E, então, a partir daí, a gente, no desafio manancial, que foi durante uma semana, a gente conseguiu, né, coletar com eles informações das dores deles com relação à questão de emissões, né, e projetos de pegada de carbono. E, com isso, a gente propôs um hub, né, que o nome dele se chama Carbon Hub, que era esse ambiente no qual você fazia a coleta das emissões e a coleta de projetos para descarbonização, de forma a você fazer essa somatória, né, essa relação entre a emissão e os projetos, de forma a você poder cada vez mais atuar a conseguir até mesmo garantir a questão de emissão de crédito de carbono para que a empresa possa vender, né? A partir dali, ela vai não só fazendo o seu controle da questão de emissões, mas ela também vai, né, como a gente disse, isso é um ecossistema, ela vai ter também a possibilidade de entender qual é o seu ranking dentro do seu ambiente, né? A gente está falando, inicialmente, esse projeto começava com as empresas de saneamento, né? Então, dentro, a SEDAI poderia, junto com as outras empresas de saneamento, entender
como é que ela estava num ranking, se ela estava realmente tendo esse enfoque maior dentro dos projetos, e se os projetos realmente estavam surtindo, né, o efeito desejado, até mesmo para a orientação dentro dessa nova estrutura que a própria empresa está se colocando. Agora, Paulo Henrique, uma das etapas foi esse projeto que vocês desenvolveram aqui dentro do Manancial. Conta um pouco também de outras etapas, o que a SEDAI vem fazendo para estar cada vez mais frequente e estar mais ativa no crédito de carbono. Tá, contando um pouquinho do histórico, né, de quanto a SEDAI está inserida nisso, nós estamos, desde 2015, fazendo os inventários de gases de efeito estufa de nossas atividades, né? Nós tivemos a concessão de algumas atividades, esgotamento sanitário, principalmente, né, aqui no estado do Rio de Janeiro, de parte do serviço que a SEDAI prestava anteriormente. Então, né, em 2015, nós iniciamos pelo sistema de esgotamento sanitário, que tem uma capacidade de emissão um pouco maior, né? Existem alguns processos que geram metano, que é um gás 28 vezes mais poluente do que o CO2. Então, nós mapeávamos isso, fazíamos a certificação, mas até então sem esse objetivo, né? Não estava mapeado isso, até porque o mercado ainda não estava tão aquecido como passou a ser a partir de 2021. Então, o foco em crédito de carbono ainda estava um pouco mais distante. Bem, aí em 2020, a gente passou a também inventariar, né, realizar o controle dessas emissões dos nossos sistemas de abastecimento de água, né, das nossas estações de tratamento de água, que são muito grandes, né, assim, contribuem. Elas não têm um potencial de emissão tão grande quanto era um sistema de esgotamento sanitário, mas devido ao tamanho, né, a robustez dos nossos sistemas que atendem a região metropolitana, nós vimos que era importante também, né, fazer essa mensuração com o objetivo depois de gerar crédito de carbono. Então, nós fizemos, por exemplo, uma contratação para realizar esses inventários para os nossos principais sistemas, e a partir de 2021 nós conseguimos capacitar a nossa equipe para que fosse possível elaborar esses estudos com a equipe própria, né? Isso é interessante, que você acaba fazendo o conceito espalhar pela empresa, né? Porque o crédito de carbono, como eu disse inicialmente, ele está lá na ponta, né? Mas é importante que todo o corpo funcional da empresa entenda a necessidade e a forma como a gente pode contribuir para o objetivo que está ainda além do crédito de carbono, que é a adaptação às mudanças climáticas, né? Além disso, então, né, nessa linha, o sistema, né, o hub, né, que a Multilayer está desenvolvendo, é muito importante porque ela poupa alguns esforços, né? O inventário, né, esse levantamento de dados, ele é relativamente trabalhoso, né? Precisa de uma estruturação dentro da empresa, de alguns tipos de atividades que são pequenas num todo, mas que precisam ser inventariadas. Então, é um grande esforço conseguir coletar esses dados. Depois ainda tem a verificação, que vai checar, né, vai fazer uma auditoria para ver se esses dados estão todos de acordo com as normas internacionais, e para depois a gente conseguir negociar. Então, essa plataforma, assim, o objetivo que ela tem de unir isso tudo, poupa muitos esforços e que ajuda a gente a direcionar para outras frentes, né? Nesse ano também a gente pretende inscrever a SEDAI e aderir, né, ao RPE, que é o Registro Público de Emissões, que nada mais é do que um compromisso com a instituição a nível nacional, né, que é o GHG Protocol, que é tem o GHG Protocol a nível internacional, que é a instituição que faz e dita as diretrizes para que seja padronizado toda a forma de relato de emissões, né? Assim, o que a SEDAI emite aqui em toneladas de CO2 tem que ser igual ao que a empresa dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Alemanha emite em toneladas de CO2. Então, existe esse padrão estabelecido por esse organismo, e que há a possibilidade no Brasil de uma adesão que demonstra-se um compromisso mais firme, né, da empresa com essa questão das mudanças climáticas, e coloca também a par de dar mais transparência às informações, né, como outras empresas já estão aí, e a gente, enfim, possa mostrar para a sociedade quais são as ações que nós estamos realizando e cada vez mais trabalhar para a melhoria contínua da coleta das informações e obtenção futura de receitas, se possível.
E a SEDAI já faz esse cálculo de emissão das unidades? Como é que é feito isso? E também, como é que é feita a compensação? Explica um pouco esse trabalho da SEDAI. Sim, o cálculo, né, ele é realizado, né, para realizar esses inventários, existe um cálculo pré-definido, que é instituído por esse organismo, né, pelo GHG. Então, existe uma ferramenta pública que todas as empresas adotam, né, enfim, estabelece os padrões, né, como eu disse anteriormente, que para que seja nivelado a nível mundial. Então, essa ferramenta ela é utilizada para que a gente consiga saber exatamente quais são as nossas emissões, né? Basicamente é isso. Então, como eu disse, né, algo bem trabalhoso, que envolve uma coleta de dados da base de algumas unidades, consumo de combustível, consumo energético, emissões de ar-condicionado, emissões de refrigeradores. Tudo isso é levantado, jogado nessa ferramenta que traz para nós o cálculo para que depois a gente possa conseguir as emissões. A questão da compensação é algo bem falado, mas não tão exatamente mapeado, digamos assim, né? Porque existem ferramentas disponíveis hoje no mercado que até para mostrar para o cidadão uma forma dele contribuir mais. Suas emissões são essas e plante tantas árvores para compensar suas emissões. Mas, tecnicamente, isso não é tão simples assim, né? Para eu compensar minhas emissões, eu preciso fazer um projeto de restauração florestal, eu preciso demonstrar que uma área era, de fato, anteriormente degradada e que eu estou mudando o uso do solo daquela área. Vai depender do solo daquela área, vai depender da quantidade de espécie, do tipo de espécie. Então, é um cálculo bem apurado, tem que ser bem apurado para que consiga obter um crédito mais valorizado. E para nós, né, como empresa de saneamento que fornece água à população, ainda nós temos um outro ganho que pode ser adicionado, que até existe esse conceito, né, que é a adicionalidade aos projetos, que uma restauração florestal, um reflorestamento em nossas bacias hidrográficas, além de poder gerar, né, essa compensação, futuramente crédito de carbono, nós estamos também garantindo uma melhoria na qualidade da água, né, que floresta tem uma relação direta com a qualidade da água. Então, nós temos essa adicionalidade importante que não necessariamente outras empresas vão ter. Nós garantimos com essas florestas uma captura de CO2 e garantimos também uma melhoria na qualidade de água distribuída à população do Rio de Janeiro. Marcela, diante desses horizontes que a SEDAI foi propondo, como é que foi participar aqui do Manancial dessa semana e como é que vocês desenharam o projeto com base nas pesquisas que foram feitas? Explica um pouco para a gente também, até para daqui para frente, a expectativa é de que novas startups cheguem aqui ao Manancial. Como é que vocês desenvolveram a pesquisa? Como é que foi participar desse projeto? Não, foi super interessante. Foi até um diferencial, assim, né? Porque a gente dá mentoria em alguns programas, né? Como o LIFT do Banco Central e tal. A gente é apoiador do programa do LIFT Lab. E assim, você está do outro lado, né? É muito mais, vamos dizer assim, desesperador. Porque você está tendo, né, tá naquele lado do fazer o questionamento, entendeu? Assim, quando você simplesmente mentora, aplica, você vai tentando guiar a pessoa para os questionamentos que ela precisa fazer, né? E quando você está do outro lado, você fica meio assim, tá, peraí, como é que eu vou pensar esse questionamento? Como é que eu vou buscar essa informação? Como é que eu vou validar a hipótese, né, dessa ideia e tal? Então, você realmente tem uma outra experiência, né? Eu acho que é sempre válido, assim, eu acho que é muito bom, porque a gente sai um pouco da zona de conforto, né? Que a gente está sempre propondo para o cliente e tal, não sei o quê, e a gente fazer isso foi um pouco mais diferenciado. E nisso, assim, a gente fez, né, junto com o Henrique, a gente foi
trazendo os nossos questionamentos e validando, né, durante uma semana, todas o que a gente vislumbrava aqui na SEDAI, que poderia ser vamos dizer, uma ideia, né, a ser apresentada para empresas, para que essa ideia realmente virasse uma aplicação e não só uma aplicação, né? A gente tem a questão aí de que a gente espera que a SEDAI, num futuro próximo, entre como sócia dessa aplicação e a gente possa realmente desenvolver isso para um ambiente ainda maior, né? A gente já está pensando em trazer não só essa experiência para dentro de um hub ainda maior, mas também trazer outras empresas para que elas possam contribuir, né? Como eu disse, assim, a gente tem essa facilidade da tecnologia e quanto mais verossímil a entrada da informação, né, conforme ele já explicou, né, de como é que você faz todos os cálculos, então a gente nem sempre a gente precisa desenvolver todas as etapas, mas a gente começa a questão da colaboração entre outras empresas para trazer cada vez mais uma informação de maior veracidade e, com isso, você garante um melhor valor do seu crédito, né, que você tem, os níveis lá de crédito e tudo mais. Há pouco tempo atrás, e isso é tão importante, né, que foi agora em janeiro, houve um grande, assim, vamos dizer, um desentendimento, né? O The Guardian saiu com uma reportagem questionando a forma de cálculo das florestas tropicais que o Verra, isso. Eu sempre sou péssima nessa parte dos coisas. O Verra fazia com relação à emissão dos créditos de florestas tropicais, principalmente no ambiente ali Peru, Colômbia e Brasil, assim bem na região amazônica e tal. E aí o Verra teve que se reportar, dizendo que não, vocês estão colocando os cálculos de uma maneira assim, sabe? Então, assim, quanto mais você consegue, né, fazer com que os projetos realmente tenham um acompanhamento, uma entrada mais digital daquela informação, você consegue realmente ir rastrear aquela informação, que é o que a gente está tentando garantir ali. Você garante um valor real, né? E aí a gente limita esses conflitos, né? Um dos grandes problemas hoje é exatamente esse, né? O mundo é algo enorme e tem culturas diferentes, tem dados diferentes, tem propósitos diferentes também, né? Como é que a gente pode chegar a um denominador comum para se ter um único cálculo, para se ter um único mercado? Isso é possível no futuro ou ainda tem um longo caminho? Bom, acredito que seja possível sim, né? Essa questão de haver um mercado regulado é bem importante, porque com isso você passam a ter normas que devem ser seguidas para o fiel estabelecimento das emissões, né? Quando a gente fala de mercado voluntário, apesar de ter todas essas ferramentas, ainda é caro, assim, para compensar um gasto de validação das informações, eu tenho que ser um grande emissor, né? De fato, eu preciso ter uma grande proposta de compensação, grandes projetos para eu conseguir. Então, isso inviabiliza a participação de grande parte da sociedade, das organizações, né? Então, talvez com o mercado regulado, com novos incentivos entrando, sendo fornecidos a nível global, isso possa ser um fator importante, né, para que a gente tenha um padrão e uma igualdade, né, nessa distribuição. A gente está vendo também, acredito que seja um fator bem importante, né, porque não são, infelizmente, ainda não são todas as empresas que estão, todas as organizações, melhor dizendo, que estão muito compromissadas, né, com essa mudança. Aos poucos vão
se adaptando e tudo mais, mas alguns pontos importantes que já estão acontecendo são quanto aos financiamentos, né? Uma tendência que daqui a, enfim, num curto espaço de tempo, grandes financiamentos só saiam para empresas e organizações se tiver um inventário de gás de efeito estufa, metas de redução. O BNDES mesmo já tem soltado financiamentos nesse sentido, né? Olha, eu vou te emprestar nesses juros aqui só se você tiver o seu inventário bem elaborado e sua meta de redução bem elaborada. Então, isso tudo, né, que tem caminhado, eu acredito até a passos largos, né? Desde um tempo para cá, isso tem sido acelerado. Com isso, a gente tem incentivo a mais de forma a inserir todas as organizações nesse mercado e, enfim, caminhar para a regularização, né, e para o mercado regulado, que é o que, de fato, vai colocar todo mundo no mesmo ponto. A gente fala de empresas, de corporações, mas tem-se também um trabalho muito forte para a população, de uma maneira geral, em casa, né? Fazer um consumo consciente. Hoje a gente está com um boom de energia solar. É um passo que acaba sendo dado pela humanidade que não tem como mais voltar, né? A visão também, digamos, do CPF tende a caminhar junto com a do CNPJ um pouco, né? Com certeza. Com certeza. A energia, de uma forma, principalmente no Brasil, a gente ainda tem as emissões, ainda em maior parte, sendo emitidas por mudança de uso do solo, né, por desmatamento e também pela pecuária, que acaba emitindo grande quantidade de metano na atmosfera. Mas em países da Europa, principalmente, que ainda usam combustíveis fósseis, né, para energia, essa mudança já vem acontecendo há um tempo. No Brasil também vem acontecendo de forma mais acentuada, só que o Brasil, nesse ponto de vista, digamos, a gente já tem uma energia um pouco mais limpa, né? Nossas energias são provenientes de hidrelétricos e tudo mais, e agora com essa chegada, essa possibilidade de, como você disse, CPFs, indivíduos, também gerarem sua própria energia e vender, né, no caso, o excedente ao mercado. Enfim, isso vem trazendo um compromisso, porque se não tiver uma vantagem financeira, a gente não consegue implementar isso, de fato. Então, com a diminuição do custo de implantação dessas novas tecnologias, principalmente a fotovoltaica, né, a gente consegue trazer mais gente para esse mercado e ajudar as metas globais, né? Isso, de fato, tem acontecido de forma bem acentuada. Você falou de processos colaborativos aqui dentro do Manancial. Conta para a gente um pouco desses novos projetos, o que vocês pensam em fazer daqui para frente. Também queria que você falasse também um pouco da SEDAI, né? Daqui para frente, o que vocês pensam trabalhar em conjunto? Não, então, a gente a Multiled de 2 anos para cá, vem se especializando muito na questão tanto de energia, quanto na parte de ESG, né? Até mesmo vamos dizer assim, pela forma como as questões vêm se desenvolvendo aqui no Brasil. A gente vê isso como uma grande oportunidade, né? Essa questão, a gente tem esse foco e essa visão de criação de ecossistemas, né? Então, a gente já tem uma metodologia para isso e vem trabalhando com relação à criação desses ambientes, né? E aí entra a questão dentro do ambiente sucralheiro, né, que a gente vem conversando, no ambiente aqui junto, né, junto à SEDAI e outras empresas, né, tem também, a gente estava conversando com o pessoal da nova iniciativa do Estado, que está relacionada à Blue Economy, e tem um impacto muito grande em cima da questão de você trazer outros projetos de impacto para essas comunidades que estão vivendo em função, né, do ambiente ali dos oceanos, dos rios aqui, do manguezal e tal. A gente também vem desenvolvendo esse ambiente junto à energia,
porque a gente entende que todos eles, no fundo, né, você acaba tendo um trâmite de informações ali que elas se complementam, né? Então, você começa a trabalhar, né, com a questão de um certificado de energia, de uma relação a uma transição ali de um grid de energia distribuída, né? E aí você passa pela questão do saneamento, de toda a correlação ali que esse ambiente pode estar trazendo. Você vai para uma questão sucraleira, que tem também uma relação ali de impacto, e elas se conversam, e você acaba com projetos de desenvolvimento, né, sustentável de comunidades, né, que você consiga ali monetizar essas comunidades, você consiga trazer um maior ambiente de trabalho para aquele lugar, né, trazendo aí uma nova visão econômica, né, para aquela comunidade. Então, assim, e além de você ajudar toda a questão relacionada à preservação, à sustentabilidade. E, no fundo, a gente entende que tudo isso se interliga, né? A Multiledgers, ela sempre nasceu com essa questão de interoperar a informação. Então, a gente busca, né, essa simbiose entre esses projetos. E na SEDAI, o que a gente pode esperar daqui para frente? Essa plataforma, né, desenvolvida pela Multiledgers, ela tem muito potencial para nos colocar, né, futuramente, talvez como sócios dessa plataforma, né, nos posicionar muito bem no mercado, né, porque aí ela vai facilitar essa integração, né, e essa validação dos dados desde a coleta até a emissão. Algo que também a gente escuta bastante falar nesse mundo é quanto a duplicação de dados, né? Às vezes você está inventariando uma fonte que outra instituição já está, principalmente quando a gente fala a nível de nações, né? Então, se tem uma grande preocupação de duplicação de dados, então eu acredito que essa tecnologia de tokenização, né, de blockchain, ela ajuda a dar mais fidelidade a essa informação e trazer mais realidade e mais acurácia, né, para os dados que são apresentados. A gente está chegando aqui na nossa reta final. Marcela, suas considerações finais aqui. Queria mais uma vez agradecer, né, essa participação aqui na SEDAI. É sempre muito bom estar aqui junto com vocês. O projeto está em andamento lá dentro da Multiledgers. A gente vem conversando. A gente espera, né, que em pouco tempo a gente possa estar aqui fazendo um outro talk show, né, dando mais assim, abertura sobre como é que está sendo essa implantação, de como é que as coisas realmente estão no dia a dia, né? Porque a gente entende, né, que a tecnologia ajuda, mas aí a gente tem que se adaptar e adaptar a tecnologia a gente também, né? E a Multiledgers, ela espera realmente desenvolver cada vez mais todo esse ambiente, né, que está relacionado à ESG, né? Como eu disse lá no início, blockchain é uma tecnologia da informação voltada para uma governança, né? Então, isso utilizá-la dentro, né, de projetos e visões de ESG assim, trazê-la para a sua origem, vamos dizer assim, né? Então, é isso que a gente espera. E aí, Paulo Henrique? Novamente, aqui agradecendo a oportunidade, né, de trazer esse assunto tão relevante aqui para
para todos os países, né? E aqui na SEDAI não é diferente, né? A gente tem uma série de iniciativas que estão sendo tomadas, como a gente pôde apresentar aqui. Então a gente espera aí num curto espaço de tempo que tudo isso que a gente tem programado aqui, essa plataforma, os nossos inventários de gás de efeito estufa, as nossas ações de compensação e a futura inserção, né, no mercado de carbono com a geração desses créditos, a gente possa cada vez mais posicionar, né, nossa empresa, a SEDAI, como uma empresa que está preocupada, né, assim como demonstra com várias ações, mas mostrar que a empresa é de fato preocupada com a agenda ESG, né, de governança, área ambiental e social, que tem como objetivo final, né, colaboração para transformar o nosso mundo num mundo melhor, né? Esse é o principal objetivo e essa mensagem que a gente gostaria de deixar. Agradecer a Marcelo, Paulo Henrique, a todos que estão aqui no Manancial. Chegamos ao fim de mais um Manancial Talks. Fique ligado que em breve teremos outro. Se gostou, dê o joinha, compartilhe para todo mundo, se inscreve no nosso canal, que daqui a pouco tem mais para você. Tchau, tchau.